Eu tô só. Olá, boa tarde, mulheres. Que prazer estarmos reunidas novamente. Mais uma tarde cá entre nós, um papo para mulheres. Eu estou apaixonada nesse bate-papo que tem sido tão enriquecedor para as nossas vidas, compartilharmos o nosso dia a dia, cada uma falando um pouco da sua história. Isso é maravilhoso, porém todas com um ponto em comum: Deus nos moldando e nos preparando para uma vida de êxito cada dia maior. Hoje, um prazer imenso, uma honra imensa para mim. Estou aqui com a pastora Dayana, pastora da Igreja GEPAN de São Manuel. Pastora Dayana, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, graça e paz. Graça e paz a todas. Estou muito feliz mesmo. O prazer é todo meu de estar participando desse bate-papo aqui. É algo do coração de Deus, eu tenho certeza que vai cada vez mais e a cada dia mais alcançar mais mulheres e edificar muitas mulheres. Eu tenho certeza. E eu estou muito feliz de poder estar participando. Que bom! Tudo bem com as meninas? Tudo bem, graças a Deus. Tem mais um bebezinho que não sabemos se é menina ou menino, né? Tudo bem com a gestação? Tudo bem também, graças a Deus. Apesar de estarmos aí nesse isolamento, mas nós estamos todos bem, as meninas também. Eu também, graças a Deus. Sim, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Pastora Dayana, eu te conheço há um tempo. Nós fizemos parte do mesmo discipulado, né? Pastoras de Aliança. Sim. E hoje eu tenho o imenso prazer, a imensa honra de ter você mais perto, né? De poder dizer assim, minha discípula. É muito honroso para mim, é maravilhoso a tua humildade, a tua simplicidade, a forma que você me aceitou na sua vida, no seu coração, no seu ministério. É tudo muito lindo, de muita honra. Eu me sinto tão feliz e me sinto recebendo muito além daquilo que me seria de direito, com a tua presença, com o teu apoio, a comunhão, a parceria. E eu vejo o retrato de tudo aquilo, né, que você sente por mim, pelo pastor, pela minha família, nas suas filhas, né? Porque elas são por amor. Elas são demais. Que delícia! A gente se vê elas de longe, jogando um beijinho, coração. É muito lindo de ver. É só o Senhor para nos proporcionar algo tão grande, tão intenso, né? Ele revela nosso coração, nosso espírito.
E aí a família cresce, né? De forma que a gente se sente mesmo família. É bom demais isso, né? É verdade. Foi um presente para nós, na verdade, a forma como tudo aconteceu, a forma como a gente se conheceu, né? Nós tínhamos acabado de chegar no discipulado do apóstolo André Davi, e logo depois vocês chegaram também, e para a gente já era uma honra a gente estar ali no discipulado do apóstolo André. Logo que a gente conheceu vocês, a gente já fez aquela amizade, já criamos aquele vínculo, em questão assim de pouco tempo, poucos meses, apesar da gente só se ver uma vez por mês, em coisa de 3 meses a gente já estava aí junto, fazendo as coisas juntos, já estávamos trabalhando juntos, e quando a gente foi ver, a gente foi criando realmente esse vínculo. E quando veio para nós esse discipulado de Bauru, para nós foi um presente sem palavras para mensurar. A alegria que nós temos de poder falar que vocês são nossos discipuladores, que vocês estão andando aí do nosso lado. É uma alegria enorme para nós, um presente realmente enviado por Deus, eu acredito, para todos nós, né? Amém! Que delícia! O Senhor vai nos fazer crescer muito juntos, né? Amém. Vocês são uma bênção tremenda. E hoje, gostaria, assim, que você contasse um pouco. Tem a esposa, Daiana, a mãe, Daiana, a pastora da igreja, Daiana, mas tem a filha, você foi uma criança, uma jovem, teve lá seus sonhos, né? Acredito que teve a sua fase antes de Jesus, depois de Jesus. Assim, bater papo com você seria para uma tarde toda e ainda ficaria muito assunto extremamente relevante para trás. Mas conta para nós um pouco da sua história, para poder realmente ir de encontro com essas mulheres que nos ouvem e que muitas precisam de uma resposta de Deus para aquilo que elas têm necessidade. Então, fica à vontade, fala aquilo que tiver no teu coração. Esse é um momento nosso, de mulheres cá entre nós, e é realmente assim, sem protocolo, sem um roteiro a ser seguido. Então, fique muito à vontade para falar aquilo que está no teu coração. Amém. Amém. Como a gente vai começar, a gente sempre começa do começo, né? E da filha, né? De como é a Daiana antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus. Eu falo que Deus já me escolheu no ventre da minha mãe. Foi algo assim, a minha história de conversão é algo que às vezes eu paro para pensar e eu não acredito como tudo aconteceu, né? Eu me converti ainda muito jovem, eu me converti com 11 anos. Mas, para mim, na verdade, foi uma troca de religião, porque eu cresci num lar católico. Mas ainda dentro do catolicismo, eu sempre tive muita vontade de conhecer Deus. Eu sempre tive muita vontade de ter um relacionamento com Deus. Porque apesar dos meus pais serem católicos e a gente ter crescido em um lar católico, o meu pai sempre falou muito sobre Deus, sobre o amor de Deus. O meu pai não era um homem que reclamava das coisas, mas ele agradecia muito por tudo. E ele, todo dia ele acordava, obrigado, meu Deus, por mais um dia. E eu queria esse relacionamento com Deus. E quando eu era católica, eu buscava de todas as formas. Eu orava, eu rezava, eu fazia do meu jeito, mas eu queria Deus. E com o passar do tempo, as pessoas foram me falando sobre Jesus, né? Que Jesus não estava numa imagem, que Jesus não estava pregado numa cruz, e que Jesus era vivo e que ele podia falar comigo. E eu comecei a querer saber mais. Como que é esse negócio? Eu quero Deus. E eu já fazia parte do coral da Igreja Católica, eu era coroinha já na Igreja Católica, mas aquilo para mim não era suficiente. Eu queria um relacionamento com Deus. E eu, com 11 anos de idade, eu me converti. Eu comecei a ir na Igreja Quadrangular, né, contra a vontade do meu pai. Meu pai ficou muito chateado, porque criação católica, né, desde que nasceu, e ele começou, onde que eu errei, que essa menina quer mudar de igreja, né? Mal sabia ele todos os planos que Deus ainda tinha para cumprir na minha vida, na nossa vida.
E eu, com 11 anos, eu me converti, e eu me converti de coração, porque eu queria Jesus, eu queria um relacionamento com Deus, eu queria viver a verdade, eu queria viver a palavra. Então, eu sempre me esforcei muito para chamar a atenção de Deus de uma forma positiva. Eu sempre me esforcei muito para fazer as coisas da forma que agradassem a Deus. Então, eu não tenho, assim, aqueles testemunhos, né? Eu fui pra balada, bebia, fiz um monte de coisa e depois me converti. Eu me converti muito nova. E para mim isso é um testemunho lindo. Porque foi pelo amor mesmo, né? Foi por amor, foi por amor. Eu amava Deus. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre amou a Deus e ele sempre falava de Deus. E eu queria esse Deus. E quando eu descobri que existia um Deus vivo, que era real, eu falei, eu preciso desse Deus, eu quero esse Deus. E aí eu me converti e foi aí onde tudo começou, né? Eu passei por algumas lutas na minha casa, na minha família, com os meus pais, porque eu me converti, mas os meus pais não se converteram. Os meus pais continuaram indo na igreja católica e os meus irmãos, que tem uma mais velha e um mais novo, todos íamos na igreja católica. E eles olharam assim para o meu pai e falaram, se ela não precisa mais ir, eu também não preciso. Só que eles não foram para a igreja evangélica, eles simplesmente não quiseram mais saber de Deus, não quiseram mais saber de igreja e ficaram aí no mundo, a Deus dará, né? E eu ali lutando, sempre orando pela minha família, colocando a minha família em oração. Eu orava sempre, todos os dias, pela conversão do meu pai. Eu pregava para o meu pai, eu pregava para minha mãe, eu pregava para os meus irmãos. A minha irmã não deixava eu pregar muito não, mas meu irmão deixava. E com 11 anos eu me converti e com 15 eu me batizei. Foi onde eu tomei a decisão, eu entendi que eu já tinha maturidade para descer as águas do batismo. E eu tive a oportunidade, com 15 anos, de me batizar e batizei. Né? E para mim foi também um marco. E com 17 anos eu conheci o pastor Luiz Gustavo. Novinha. Novinha. E ali, com 17 anos, nós começamos a namorar. Ele já era da igreja? Ele era da igreja? Então, aí é que tá. Ele era crente, mas ele estava desviado. Mas eu não sabia que ele estava desviado, porque ele não me contou. E quem nos apresentou foi um primo dele, né? Um amigo que a gente tinha em comum, era primo dele, era meu amigo, ia na igreja, tudo. E ele me viu e se interessou por mim e falou assim pro primo dele, conversa com ela, né? Fala que eu tô interessado. E o primo dele falou assim, ela não é uma menina qualquer não, de você ficar com a menina. Ela é moça séria, ela é moça de namorar, de casar, né? Então se eu chegar falando qualquer coisa, não vai dar certo. Aí ele falou, não, fala lá que eu quero conhecer ela. E aí a gente se conheceu e ele já me pediu em namoro. Opa! E eu fui orar. E antes da gente se conhecer, o primo dele falou pra mim, falou, tem um amigo meu que gostou de você. Eu falei, não tô afim de saber de nada, nem de ninguém, deixa quieto. Mas ele insistiu, eu falei, fala pra ele que eu vou conversar com ele amanhã, então. E eu fui orar. E eu fui buscar a presença de Deus e eu orei e falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito nisso, então eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor tem um propósito na minha vida com esse moço, que realmente ele for ser meu namorado, que ele for ser meu noivo, for ser o meu marido, é a pessoa que o Senhor preparou para mim. Então que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre, como o Senhor fez com o Gideão, que o Senhor deu os sinais. Eu quero que o Senhor me dê sinais visíveis para eu não errar. E Deus falou comigo, e Deus confirmou que ele era a pessoa que Deus tinha escolhido para mim. E quando eu fui conhecer ele, que a gente conversou, eu falei, você é crente e tal? Ele falou, sou crente. Na época, acho que ele era da Batista, da Sara Nossa Terra, nem lembro, que ele estava meio passeando pelos ministérios, né? Eu falei, que legal, né? A gente morava em cidades diferentes. Ele morava em Lençóis e eu morava em São Manuel. A gente não se via tanto. Mas aí nós começamos a namorar e Deus confirmou no meu coração que era ele. E o sentimento, ele começa a surgir, né? Deus falou que então nós começamos a regar esse sentimento. Com o respaldo de Deus, né? A gente até abre o coração, né? Mais fácil. Sim. E realmente, falando de namoro, né? O namoro é um período onde nós precisamos aproveitar para conhecer o caráter das pessoas. Nós precisamos aproveitar para conhecer os defeitos, as qualidades. Nós não tivemos um namoro tão santo assim, da forma como
manda os princípios bíblicos, né? Mas acredito que Deus nos respaldou em tudo. Pagamos, lógico, o preço, porque quando a gente não cumpre princípios, a gente paga um preço por não cumprir os princípios. Mas, no geral, nós aproveitamos esse período para nos conhecer, saber quais eram os anseios. E antes de eu conhecer ele, eu orava a Deus que eu queria casar com um pastor. Eu falava, Senhor, eu quero um marido pastor, porque eu quero ser pastor um dia. Porque eu tinha sede de fazer algo, de ter um ministério, de conquistar. E eu queria, e eu falava, Deus, então eu quero um marido pastor, eu tinha lá uma listinha do que eu queria num namorado para ser meu marido, né? Mas quando eu conheci ele, Deus falou comigo, tudo aquilo, eu esqueci, eu tinha até esquecido da lista que eu tinha feito, que eu queria casar com um pastor, eu comecei a namorar com ele, nem lembrava mais. Mas enfim, quando a gente casou, e antes disso, no namoro, ele falou assim, eu não tô indo na igreja, na verdade, eu tô desviado, tal. Pra mim foi um choque, eu falei, louco, como assim? Aí eu fiquei preocupada, porque eu falei, eu tô namorando um desviado, ai meu Deus. Vem aquele medo, né? Eu falei, e aí as pessoas começam a falar, depois que você casar, ele não vai mais deixar você ir na igreja, depois que você casar, você vai apanhar, depois que você casar, vai acontecer isso, e as pessoas começaram a falar muitas coisas. E aí me deu um medo, me deu um receio. E eu, Senhor, será que é esse mesmo o plano que o Senhor tem para mim, né? E ele ia na minha casa, eu deixava ele em casa, ia para a igreja, eu chamava ele, vamos para a igreja comigo? E ele falava, não vou para a igreja. Eu falava, então você fica aí que eu vou lá, já volto. E eu ia para a igreja. E nós fizemos um acordo quando nós fomos casar, justamente para que isso não acontecesse. Eu falei para ele assim, olha, eu vou me casar com você, mesmo sabendo que você está desviado, porque Deus mostrou que você vai ser meu marido. Mas então nós vamos fazer um acordo. Você nunca vai me proibir de ir na igreja. Você nunca vai tentar me impedir de ir na igreja. Você não precisa ir comigo. Eu falei pra ele, você não precisa, eu não quero que você se sinta obrigado a estar indo na igreja comigo. Mas eu quero que você me faça essa promessa, que você nunca vai me impedir de ir na igreja. E ele falou, não, quando a gente casar eu vou na igreja com você. Eu falei, mas mesmo que você não vai, você nunca vai me proibir de ir na igreja. Porque eu já tinha passado, meus pais não eram convertidos, e eu sofri assim, por 6 anos, né, dos 11 até os 17, do meu pai me proibir de ir para a igreja. Eu ia, mas era uma guerra cada vez que eu ia na igreja, e o meu medo era, meu Deus, agora eu vou casar e meu marido vai me proibir de ir na igreja? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Então nós fizemos esse acordo no namoro, que nunca ele ia me proibir de ir na igreja. E o que aconteceu? Quando nós casamos, ele sempre foi um pouquinho ciumento. Então ele ia na igreja comigo, mas porque ele tinha ciúme de deixar eu ir sozinha. Ai. A motivação errada, mas... A motivação errada. Mas Deus sabia o propósito que tinha em tudo, né? E aí eu mudei de cidade, mudei de igreja, que eu fui morar em Lençóis, e comecei a ir na quadrangular lá de Lençóis. E ele ia junto comigo. Na época a gente não tinha carro, então a gente ia a pé, e a igreja era longe, era uma meia hora, 40 minutos de caminhada para chegar na igreja, né? Então para ele ir, voltar e depois ir me buscar, não ia. Então ele ia e ficava, né? E eu falei, amém, né? Uma hora Deus pega ele. E realmente isso aconteceu, ele começou, nunca ele me proibiu de ir na igreja, e para mim aquilo era fantástico. Depois que eu casei, começar a ir na igreja era algo assim maravilhoso, porque eu ia sem preocupação com o relógio, porque quando eu era solteira, começava a dar 9 horas, eu já começava a ficar desesperada, porque meu pai ia ficar bravo, porque eu ia chegar tarde, porque meu pai estava na porta esperando para brigar com o pastor, porque o culto acabou tarde, e aquilo para mim era angustiante. E aí eu peguei, e quando eu casei, era maravilhoso. Eu podia ir para a igreja, eu queria que o culto acabasse 10h30, 11 horas, porque eu não tinha mais horário para ir embora, né? E dentro de pouco tempo ele fez amizade na igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo em um culto, e ali eu vi que Deus pegou ele de jeito, e aí ele não tinha mais para onde ele correr, né? Realmente eu vi ali que ele tinha se convertido, realmente Deus tinha falado com ele, que ele não estava mais indo na igreja por causa de mim, mas ele estava indo na igreja por causa de Deus. E ali eu comecei a ver os propósitos de Deus se cumprirem na minha vida, de que realmente Deus tinha me mostrado que ele era para ser meu marido e que ele seria uma bênção na minha vida. E nós tivemos aí um período
muito bom juntos lá em Lençóis. Aí começou a vir os filhos, né? Veio Yasmin, e aí nós mudamos para São Manuel. E ministerialmente falando, quando nós mudamos para São Manuel, ele não se adaptou à igreja. Aí foi onde começaram alguns dos meus problemas, né? Porque ele não queria ficar naquela igreja, mas foi a igreja que eu cresci, e para mim era ótimo, né? E ele falou, não gosto dessa igreja, não quero essa igreja. E aí começou aquele conflito, né? Eu queria ficar, ele não queria ficar. E falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, né? Tava tão bom, né? Tava tão bom. E ele, mas se fosse lá na outra, né? Porque a igreja de Lençóis era uma igreja maior, era uma igreja mais estruturada. O pastor era um pastor que tinha um jeito de lidar com as pessoas com mais sabedoria, com mais jeitinho, né? A igreja que a gente estava não tinha tanta organização da forma como a gente estava acostumado, ou como ele estava acostumado, né? Para mim, estava ótimo. Mas aí a gente passou por esse períodozinho assim, esses probleminhas. E aí acabamos indo para uma outra igreja, que nem existe mais, mas fomos para essa outra igreja. Aconteceram algumas coisas nessa outra igreja que não alegraram o meu coração, eu não concordei com aquilo, e eu me entristeci muito. Eu falei, eu não quero ficar nessa igreja, porque para mim não dá. Falei, estou voltando lá para minha outra igreja, que é lá que Deus fala comigo. Chamei o pastor, conversei, falei, pastor, as coisas que estão acontecendo para mim não dá, e eu estou voltando. Mas saí também tranquila, nunca falei mal de igreja nenhuma, nunca falei mal de pastor nenhum. Durante o período que eu estava ali foi uma bênção. Mas ele gostava dessa igreja. Oh, meu Deus, o que é que a gente faz agora? Eu saí, ele ficou, e na época eu estava grávida já da Gabriele, esperando a Gabriele. E a gente só tinha moto. Eu falei, eu não tenho como ficar indo de moto para a igreja, estou grávida, né? E nós passamos um período de mais de um ano separados de igreja. Ele ia em uma e eu ia na outra. Eu indo na quadrangular e ele indo na outra. Foi um período também muito difícil para nós. Teve muito desentendimento no nosso relacionamento. Passamos por momentos difíceis, né? Eu grávida. Eu trabalhava, ele estava desempregado e a gente estava nessa situação. Foi um período muito difícil. Mas depois que a Gabriele nasceu, passou algum tempinho e nós ouvimos falar de um negócio chamado Encontro com Deus, que veio não sei de onde surgiu esse negócio. Nós nunca tínhamos ouvido falar desse Encontro com Deus. Eu, na verdade, como eu era da quadrangular, eu já tinha ouvido falar sobre Encontro com Deus na época que a quadrangular era do G12, na época que eu me converti lá com 12, 13 anos, eu ouvi falar sobre Encontro com Deus, mas o meu pai, como era muito bravo, ele nunca me deixou participar do encontro. Imagina ficar 3 dias fora, se ele brigava quando eu chegava em casa às 9 horas, imagina se ele ia deixar eu ficar 3 dias longe de casa. Nunca, nunca, nunca. Então eu não fui, as minhas amigas todas foram, mas eu não fui. Aí, depois, já casada, né, falei, agora é a minha chance, vai ter esse tal desse encontro com Deus, eu quero ver o que é esse negócio. E a gente estava afastados, cada um em uma igreja, estávamos bem até no nosso relacionamento, mas estávamos cada um em uma igreja. Só que esse primeiro encontro que teve, a minha mãe falou, eu preciso ir nesse encontro. Ela falou, eu vou e você não vai, porque eu tinha as meninas pequenas, na época a Gabriele tinha 1 ano, a Yasmin tinha 4, e minha mãe falou assim, eu vou nesse primeiro. Aí no próximo eu fico com as meninas, aí você vai, mas esse primeiro quem vai sou eu. Falei, tá bom, então vai. Só que coincidentemente, ao mesmo tempo, a quadrangular estava mandando pessoas para esse encontro, e essa igreja que o pastor Luiz Gustavo, que ainda não era pastor na época, estava indo, também começou a mandar as pessoas para esse encontro. E aí eu combinei com ele assim, vamos para o encontro? A sua igreja vai também? A minha vai também? Vamos passar no encontro? Ele falou, não, vamos, né? Aí, tudo bem, passamos pelo encontro. O encontro para mim foi algo que me impactou de uma forma que eu não tenho palavras para falar. Como eu falei, eu me converti ainda muito jovem, eu não tenho aquela história que fui pro mundo, fiz tudo de errado e depois me converti. Então, o que eu pensava de mim? Né? Que eu era santa, que eu era perfeita. Eu ficava pensando, imagina, o único pecado que eu tenho na vida
é que eu não tive um namoro santo, né? Mas isso aí quem tem, né? Todo mundo faz, então nem é tão pecado assim, né? Então eu achava que eu era muito santa, que eu era muito perfeita, e que o problema eram os outros e não eu, né? E quando eu cheguei no encontro com Deus, eu fui confrontada comigo mesma. Deus falando para mim, você precisa do meu perdão, você precisa da minha graça, porque eu morri por você. E se eu morri por você, não é porque você é santa, não. Se eu morri por você, é porque você tem muita coisa escondida aí que precisa sair para fora. Então, para mim, o encontro com Deus foi um confronto. E eu falar, meu Deus, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, o que seria de mim? E foi no encontro com Deus que realmente eu entendi a profundidade do amor de Deus pela minha vida. Foi no encontro com Deus que eu entendi como Deus me ama tanto, que Ele me levou para o encontro com Deus para tirar a venda dos meus olhos, para eu poder realmente me ver da forma como eu sou, para que eu pudesse reconhecer que eu não sou nada. Se não fosse Deus... Eu sofri esse impacto quando eu fui para o encontro com Deus também. Foi também através da quadrangular, no ano de 2000. O apóstolo André e a apóstola Neuci já haviam passado pelo encontro e eles estavam trabalhando. E eu fiquei sabendo do encontro. Eu já morava aqui em Bauru, mas nós congregávamos na igreja lá de Lindóia. E o pastor de lá, juntamente com outras, né, igrejas da região, iam fazer o encontro e eu fiquei maravilhada quando eu soube mais ou menos o que era, porque eu precisava ir para levar o pastor Luiz Fernando, que na época não era pastor e que também não gostava muito de crente, mas estava indo na igreja porque ele já tinha se apaixonado por Jesus. Aí eu falei, bom, então vamos embora, né? Essa é a nossa chance, eu vou melhorar esse homem. Comigo tá tudo ótimo, eu não precisava disso, mas se eu não for, ele não vai. Então, vamos mergulhar. Eu tinha o Luiz Felipe com 1 mês e meio. Ainda eu tinha pouco leite, mas ainda tinha leite. E aí ficou Luiz Paulo e Luiz Felipe com a minha mãe. E nós dois lá, no encontro com Deus. Menina, eu fui virada no avesso e o Senhor me confrontou também. Eu descobri que eu não era tão limpa, tão linda, tão amável do jeito que eu me imaginava. Que tinha muita coisa para Deus fazer na minha vida. Mas o que mais me constrangeu foi descobrir o quanto Deus me amava numa intensidade muito maior do que eu podia imaginar. E tudo de pior que eu pudesse ter feito na vida não mudava isso. O Senhor me amava. Foi lindo de ver. Logicamente que ele trabalhou no pastor também, recebeu um outro homem, mas ele recebeu uma outra mulher. Meu Deus! Sim, outro ele tem esse impacto, né? Que eu falei, eu achava que eu era linda, maravilhosa, perfeita espiritualmente, que eu não tinha nada para mexer, nada para mudar. Talvez eu pensei assim, né? Às vezes dá uma pintadinha em uma paredinha ou outra, mas o resto, né, não é uma grande reforma que eu tô precisando. É só um ajustezinho de algumas coisas. E na verdade, Deus me mostrou que eu estava precisando de uma reforma completa. Eu achava que Deus talvez pudesse me amar porque eu era boa. E aí eu descobri que não, que eu tinha um monte de defeito e que mesmo assim Deus me amava muito mais do que eu podia imaginar. Então isso para mim foi impactante, isso para mim foi um confronto, né? E eu voltei do encontro com Deus com a minha mente totalmente diferente, né? Fora dessa parte do confronto, a forma como Deus tratou com os meus traumas, a forma como Deus tratou com as minhas feridas. Eu tinha coisas dentro de mim que eu precisava liberar que eu nem sabia, que eu nem lembrava. Eu coloquei na caixinha do esquecimento e deixei lá como se isso não me atingisse, como se isso não me afetasse. Mas na hora que eu peguei isso de volta, eu falei, meu Deus, eu preciso me livrar disso aqui de verdade, eu não posso deixar isso aqui guardado no canto, isso aqui não me faz bem, isso não me faz crescer. Então me livrei assim de muitos traumas. E a forma como o pastor voltou também, Deus trabalhou na vida dele de uma forma assim que eu não esperava também. Não esperava. Eu esperava, lógico, que Deus fosse falar muito com ele. Mas assim, eu esperava num nível e veio num outro nível totalmente diferente. Veio num nível assim, eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando. Porque nós saímos de lá realmente, nós fomos com o coração aberto. Nós abrimos o coração.
apesar de eu achar que não precisava tanto, mas o meu coração estava aberto. E ele também. Então nós abrimos o coração mesmo para Deus entrar e trabalhar e fazer o que precisava fazer. E nós saímos de lá com essa sensação de que aquilo tudo que nós vivemos não poderia ser à toa. Não poderia ir para lugar nenhum. Tipo, e agora, né? O que nós vamos fazer com tudo isso? Agora que eu descobri que eu não sou tão boa assim, eu preciso melhorar. Agora não dá, né? Agora a gente tem que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma postura. E o meu casamento passou por uma transformação também muito grande depois do encontro com Deus. Coisa que eu achava que o meu casamento já estava bom, precisava melhorar muito mais também, porque para mim estava bom, do jeito que estava bom. E eu vi que não estava, não, precisava melhorar, precisava mudar, precisava acertar muita coisa. E que não era um relacionamento saudável para nós e não era saudável para as crianças. Na época, a Yasmin já entendia um pouquinho mais, já tinha aí uns 5 aninhos, 4, 5 aninhos, a Gabi ainda era bebê, mas precisava também dessa transformação para que elas pudessem crescer numa família mais estruturada. Aí logo a igreja já foi se inserindo nesse modelo de visão celular, aí logo nós já nos tornamos líderes de célula, e em pouco tempo nós já éramos líderes, cuidando de pessoas. E ali eu senti, falei, meu Deus, eu tenho um chamado realmente, eu tenho um propósito, porque o meu chamado, até então, tinha sido cantar em ministério de louvor. A igreja que eu passava, eu entrava no ministério de louvor. A igreja que eu passava, eu entrava no ministério de louvor. Tanto que uma igreja lá de Lençóis Paulista, uma igreja enorme, tinha acho que mais de... pra gente, né, eu saí de uma igreja de 30, fui para uma igreja que tinha 300 pessoas, e em 2, 3 meses eu já estava no altar no ministério de louvor. Então eu falava, Deus, é coisa de Deus, você chegar numa igreja com mais de 300 pessoas, você conseguir entrar no ministério de louvor é quase que impossível, porque geralmente já é aquela coisa fechadinha, ninguém entra, ninguém sai. Então onde eu passava, para mim eu achava que meu ministério era ministério de louvor, mas às vezes eu acabava tendo uma oportunidade de pregar, né, dar uma palavra, e sempre que eu dava uma palavra, as pessoas vinham falar comigo depois, nossa, como Deus te usou para falar comigo, nossa, como Deus te usou para falar comigo. E eu comecei a perceber que eu tinha esse dom de falar, não só de cantar, que eu acho que hoje eu prego muito mais que canto, mas esse dom de pregar, esse dom de falar, de ensinar as pessoas. E a igreja nossa foi crescendo, e deixa eu falar como que a gente juntou tudo isso, né? Eu pulei uma parte da história. Nós voltamos do encontro e nós fizemos um acordo também. Ele olhou para mim e falou, viu, e agora? Nós precisamos estar na mesma igreja, nós não podemos ficar em igrejas separadas, né? Como que depois que nós aprendemos tudo isso, você vai continuar indo em uma igreja e eu vou continuar indo na outra igreja? Isso não vai dar certo. Aí eu comecei a orar, falei, pera, me dá um prazo. Nós passamos pelo encontro em outubro. Eu falei, me dá um prazo, até no ano que vem. Me dá um prazo de 3 meses, né? Porque na outra igreja eu estava no ministério de louvor, e nesses 3 meses eu orei, mas eu orava, Senhor, traz ele para minha igreja, porque eu não queria sair. Não queria voltar para a igreja que... Ele devia orar, né? Traz ela para minha igreja, né? Ele não deu parte ali, né? Que ele falou que eu é que ia ter que ir para a igreja dele, que ele não ia sair. Eu falei, então me dá 3 meses. E eu orava. E eu comecei a perguntar, Deus, não é para ele vir, então é para eu sair, então me mostra, né? E realmente ele não saiu da igreja que ele estava, não foi para a minha igreja, porque não era o propósito de Deus. E aí eu tomei essa decisão, falei, não, se Deus não falou comigo que é para eu continuar, então eu vou sair, eu vou para a igreja que você tá. E ali nós começamos a fazer a escola crescer não, na época era escola de líder ainda que chamava, fizemos a escola de líder, nos tornamos líderes, começamos a cuidar das pessoas, começamos a cuidar de vidas, abrimos casa de paz, abrimos célula, e muitas pessoas ali nos acompanhando, sempre de pouquinho em pouquinho, e nós ali fazendo a nossa parte. Nós sempre gostamos muito de conversar, de aconselhar pessoas, aconselhar casais, contávamos a nossa história, tudo que Deus já tinha feito na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, e foi uma coisa assim tremenda, sobrenatural, e a gente alcançava muitas pessoas. Mas nesse meio tempo, entre células e casa de paz e liderança ministerial,
eu comecei a fazer faculdade. Logo depois que eu saí do encontro com Deus, eu entrei na faculdade. E aí começou para mim um outro desafio, que era saber lidar com toda essa situação, né? Eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava das 7 às 5. Eu chegava em casa, eu tinha que ir para a faculdade, tinha minha vida corrida, deixava as meninas com a minha mãe. Final de semana a gente tinha célula, discipulado, visita, e aquilo foi virando uma bola de neve. A gente quase não tinha tempo para nós. E durante esse período, nós entramos numa crise conjugal muito grande, cuidando ali da vida das pessoas e com o nosso relacionamento pessoal particular muito abalado. E no momento em que nós mais precisávamos, nós não tínhamos um apoio, para falar assim, um discipulador. Nós tínhamos o pastor, os pastores da igreja, mas não era aquele discipulado próximo, da gente poder se abrir o coração, receber um aconselhamento. Eu cheguei a abrir meu coração uma vez para minha discipuladora, que era a pastora da igreja, e eu falei para ela tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava sentindo, e aquilo estava me angustiando, né? E o conselho dela, eu achei que não serviu para mim. Que ela falou assim, não, fica quieta, não fala nada disso que você está sentindo e vai tentando levar. Eu falei, mas como? Eu preciso falar com meu marido o que eu estou sentindo. Ela falou, não vai falar que seu marido vai ficar bravo, vai brigar com você. E eu cheguei para ele e falei assim, eu não estou aguentando, eu preciso falar para você o que eu estou passando. Eu estou passando por muitas lutas, por muitos problemas, por muitas dificuldades e você precisa me ajudar. E eu ter falado com ele foi o que me resgatou de toda aquela situação que eu estava vivendo, né? Então a gente tinha pastores, mas não dava conta da demanda que eu estava naquele momento, que a gente estava naquele momento. E num dos momentos mais críticos, a gente chegou a olhar um para o outro, eu olhei para ele e falei, não quero mais você, pode ir embora. Chega, já deu. Falei, não dá mais. Falei, o que a gente está fazendo? Estamos enganando a quem? Né? A gente vai no final de semana, abre uma célula, prega para os outros, depois a gente chega aqui em casa e se mata. Eu não quero mais, pode pegar suas coisas e ir embora. E voltando aí um pouquinho, né, o que não permitiu que isso acontecesse é que quando a gente estava namorando, lá na época do namoro, como eu falei, não tivemos um namoro tão santo assim como deveríamos ter tido, eu acabei engravidando. E um dia meu pai olhou para mim, e grávida, e ele falou assim, filha, você tá grávida, mas você não precisa casar se você não quiser. Não vai casar só porque você tá grávida. Se você for casar só porque você tá grávida, não casa. Mas se você realmente ama ele, quer ficar junto com ele, a decisão é sua. Mas se você falar para mim, pai, eu não quero casar, então fique em casa, eu cuido de você, cuido do seu filho, e eu vou cuidar de você. E eu falei, não, pai, eu vou me casar. E eu fiquei grávida, acho que não deu 2 meses de gestação, eu sofri um aborto espontâneo. E mesmo assim a gente casou 6 meses depois. Mas aquilo para mim, a forma como meu pai me tratou e me acolheu, ele não me acusou, ele não me apontou, mas ele me acolheu, ele me abraçou como um pai. Ele falou, eu tô aqui. E depois, né, muitos anos depois, lá na frente já, quando eu olhei pro meu marido e falei, não quero mais saber de você, o meu pai, esse mesmo pai, olhou para mim e falou assim, eu não obriguei você a casar. Você casou porque você quis. Você casou, não casou? Você tem 2 filhas. Eu morava na casa do meu pai. Ele falou, você tem 2 filhas. Esses problemas de casamento que você está falando para mim aí, não justifica a separação. Não justifica, porque aí todo mundo ficou sabendo que a gente estava passando por problemas, né? E o meu pai falou assim, esse problema que você está falando para mim aí não justifica separar. Ele falou, já pensou se eu tivesse separado da sua mãe quando você era criança? Já pensou se eu tivesse abandonado vocês quando... Ele falou assim, então não justifica. Ele olhou para mim e falou, toma vergonha na sua cara e conserta teu casamento. Porque é mais fácil eu colocar você para fora do que colocar seu marido para fora. Ficou do lado dele. É isso mesmo. Eu me lembro uma vez eu conversando com a minha sogra, né? E eu estava passando por uma dificuldade. E eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha sogra, que o Senhor nos deu de presente. E aí ela falou assim,
pode deixar, eu vou conversar com o Luiz Fernando, porque eu não aceito devolução, Adriana. Tá vendo? Olha só, e eu louvo a vida do meu pai por isso, porque ele teve uma atitude de pai. O pastor que a gente não teve, o discipulador que a gente não teve, o apoio que a gente não teve, de um líder espiritual, eu tive do meu pai. Meu pai olhar para mim e falar, não, vocês vão passar por isso é só um problema, vocês vão conseguir. Se você tomar a decisão de realmente colocar o teu casamento em ordem, vocês vão conseguir. Vocês têm 2 filhas, a Gabriela era pequenininha ainda na época, acho que devia ter uns 3 aninhos. E ele falou, então, vai e aguenta, porque vai dar certo. Ele falou, mas eu não te obriguei a casar. Então, agora que você casou porque você quis, você aguenta e você fique casada. Porque se você largar, você pode arrumar outro e aí não vai ser bom. Você já pensou colocar outro homem dentro da sua casa com as suas filhas? Você já pensou como que vai ser? Ele falou, você é nova, você não vai ficar sozinha, você não vai ficar solteira. O Gustavo também não vai ficar solteiro. Já pensou você colocar suas filhas na mão de outra mulher? Já pensou o que vai acontecer? E aí a gente colocou a mão na consciência, né? Conversamos e falamos, não, realmente, vamos continuar, vamos manter, vamos fazer dar certo esse negócio, que agora não tem mais pra onde correr mesmo. Eu só passei vergonha, né? Porque eu expus a minha vida para todo mundo ficar sabendo que não precisava disso. Eu falei, podia ter ficado sem essa. E, enfim, tive que enfiar ali a viola no saco e ficar quietinha, né? E nesse mesmo final de semana que aconteceu tudo isso, eu falei, não quero mais, meu pai se meteu, nós chegamos na igreja, depois de um final de semana que a gente só chorou, de desespero, a gente chegou na igreja. E a gente queria um pastor, a gente queria uma pastora, a gente queria um apoio. E a hora que nós chegamos na igreja, a notícia que a gente teve foi, o pastor foi embora, o pastor que tá aqui não, tá só a mulher, foi embora para trabalhar lá na outra cidade, e quem vai cuidar da igreja agora é a pastora. E todo mundo perdido, sem saber o que ia fazer, a gente ficou, meu Deus, e agora? A gente tinha os nossos liderados, a gente estava querendo entregar a célula para a gente poder cuidar de nós, para a gente poder se reestruturar, para a gente poder se reerguer, e a gente não tinha para quem entregar. Aí eu falei, meu Deus, agora a gente não tem o que fazer, nós não podemos abandonar essas pessoas, a gente tem que ficar, a gente tem que cuidar dessa célula, né? E isso foi mês de maio. E durante aquele ano, na época, acho que, se eu não me engano, 2016, foi o ano da reforma, o ano que tudo isso aconteceu. Eu falei, meu Deus, Deus reformou a gente mesmo, né? Quebrou parede, derrubou os muros, botou o telhado no chão e reconstruiu a gente de novo. Então, aí a gente foi ajudando, né, a pastora a lidar com a igreja. Nós acabamos sendo quase que um braço direito ali, a gente tinha a nossa célula e a gente não desistiu, não falamos para ninguém que a gente estava passando por aquele problema e decidimos que nós iríamos continuar, nós não estávamos em pecado. Então, não tinha nada que nos desabonasse de continuar fazendo a obra de Deus, né? Apesar dos problemas que a gente estava passando, nós estávamos firmes ainda. Fala só uma coisa, uma curiosidade. Os problemas que vocês estavam passando, tinham inúmeros discípulos que vinham pedir conselhos para vocês, pedir aporte, suporte na mesma área. Nossa, muito! Aí vocês eram tratados por aquilo que vocês acabavam orientando. Sim, éramos, exatamente. Deus faz essas coisas, né? Ele é lindo. Deus foi tratando a gente de uma forma, assim, muito, muito sobrenatural. E eu orava muito. E aí eu entrei num propósito com Deus, e eu orava, e eu falava, Senhor, eu não aceito perder, meu marido não foi embora de casa, e eu não aceito o meu casamento desse jeito, mas eu entrei num propósito com Deus tão forte, que eu falava, não, eu não vou deixar o diabo destruir meu casamento, e eu realmente foquei, eu falei, não, eu quero meu casamento puro, santo, limpo, sem mancha, sem nada, eu quero meu casamento da forma como Deus planejou. Ali a gente foi reconstruindo de uma forma, um amor foi ressurgindo, porque o amor já não tinha mais, né? Tava murchinho já.
não era mais aquele amor bonito que a gente tinha quando casou. Já tinha murchado, já tinha caído as folhas, já tava só os tronquinhos assim, né? E depois disso começou a surgir novamente esse amor, começou a surgir novamente esse relacionamento saudável, esse ambiente gostoso de se conviver. E só que na igreja em si nós estávamos passando por muitos problemas, porque depois que o pastor foi embora e deixou a igreja por conta da esposa, as pessoas não aceitavam uma mulher estar à frente da liderança da igreja, e dentro do modelo da visão celular ficou muito esquisito, porque tinha uma mulher, mas não tinha um homem. Quem queria aconselhar os homens? Quem queria discipular os homens? Então a gente perdeu um modelo familiar, porque ainda que o pastor e a pastora continuavam casados, mas ele estava em um outro estado, ele vinha para cá de 3, 4, 5 meses, e vinha muito pouco, e a igreja foi minguando, foi murchando. De uma igreja que tinha mais de 100 pessoas, acabou com 20. E a gente ali tentando se matar para conseguir fazer alguma coisa. Parece que nada que a gente fazia para frente. A cada culto era 20 pessoas que estavam indo para outra igreja, era 30 pessoas que estavam indo para outra igreja, e a cada culto aquilo foi murchando, foi murchando, foi murchando, e a gente não sabia o que fazia. A gente mantinha a nossa célula, o pessoal da célula nossa estava indo, chegamos a fazer um evento, levamos muitas pessoas para a igreja, mas não tinha mais propósito, né? Aí nós começamos a descobrir outras coisas que não estavam dando certo dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da família. E um belo dia, né, depois, isso tudo que eu falei da nossa crise do casamento foi em maio, e passado alguns meses, já em dezembro de 2016, a gente já estava bem, né, já estávamos aí fortalecidos com o nosso casamento já em ordem. O que aconteceu? Nós chegamos na igreja e a pastora olhou pra gente e falou assim: acabou a igreja, não tem mais. Cada um arruma uma igreja para ir e Deus abençoe. Deus abençoe vocês. E aquilo pra gente foi um choque, quando nós chegamos num culto e ouvimos isso. E quando eu saí da minha igreja, que era quadrangular, para ir atrás dele, eu olhei para ele e falei assim: olha, vamos fazer um acordo? Eu sou cheia dos acordos. Tô vendo. Funciona. Claro, né? Nós vamos combinar uma coisa. E falou, tá falado. Então comigo é assim, é tudo combinado. Então eu falei: eu vou sair da minha igreja para ir na sua igreja. E a sua igreja vai ser a minha igreja. Falei: mas hoje eu tô colocando a minha vida espiritual na sua mão. Se eu morrer espiritualmente nessa igreja que você tá me levando, a culpa vai ser sua. Você tem noção disso? Que o peso da minha alma vai estar sobre você. Se eles me matarem espiritualmente lá, a culpa é sua. Bem de leve. Muito bem. Era para ver se desistia, mas não desistiu. Aí o que aconteceu? Quando a igreja fechou, aí bateu o desespero, né? Falou: pronto, agora minha mulher vai morrer, a culpa vai ser minha. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, tem 20 pessoas ainda na igreja. O que nós vamos fazer com esse povo? Na nossa célula tinha um casal, o irmão dele estava próximo também de nós, então não era da nossa célula, mas era próximo de nós. Ele falou: ó, tem um irmão, tem a nossa célula e tem mais uns 4, 5 casais aí. Na nossa célula acho que eram uns 2 casais, eram células pequenas, sabe? Poucas pessoas. Mas ele falou assim: o que você acha a gente pegar esses 20 que ficou e a gente cuidar deles? Eu falei: eu topo, hein? Eu vou. eu cuido desse povo aí com você. Ele falou: então tá bom, então vamos, primeira coisa que nós vamos fazer. Ele falou: eu vou procurar um pastor para nós precisamos de um pastor. Não tem como a gente cuidar de pessoas sem ter um pastor para cuidar de nós. Ele falou: então eu vou atrás de um pastor, a hora que nós achar um pastor, nós avisa o povo que nós tem pastor que nós vai cuidar deles. Ele falou: fechou, beleza, né? Aí ele foi atrás e aí nós começamos a orar para Deus enviar pastor para cuidar da gente, para que a gente pudesse cuidar do povo. Aí a gente orou, um pastor apareceu e falou assim: ó, eu vou ungir vocês a pastores, a gente aluga um salão e vocês vão pastorear. Eu falei: não é isso que nós estamos orando.
Porque eu falei, Deus, eu quero cuidar das pessoas, eu não preciso de título de pastor para cuidar de pessoas. Então, independente de título, eu quero cuidar de pessoas. Então, esse pastor que veio com essa proposta, eu falei, não é isso que a gente quer, não. Não é por esse rumo aí, não. Mas, enfim, aí veio um outro pastor e ele falou, não, eu dou cobertura para vocês, que é até o pastor Thierry, com a pastora Adriele, e a gente passou a fazer parte da cobertura deles aí do Ministério Betesda deles de Bauru. Só que nós ficamos um tempinho, eles vinham para São Manuel e davam um discipulado, pregavam na igreja, só que a igreja deles de Bauru fechou. Aí nós falamos, mas peraí, agora, como é que nós vamos ter um pastor que não tem igreja? Aí nós ficamos perdidos. Aí o que nós fizemos? Chamamos o apóstolo, né? Que o pastor Thierry era discípulo do apóstolo. Aí nós ligamos para o apóstolo, o pastor Luiz Gustavo ligou para o apóstolo e falou, apóstolo, aconteceu isso, e contou para o apóstolo tudo isso que eu contei para a senhora agora. Ou para vocês, né? Aí ele falou assim, apóstolo, nós estamos sem pastor, nós estamos sem placa, nós temos aqui umas 10 pessoas, ó, nós tínhamos 10 pessoas, 10. Eu tenho umas 10 pessoas aqui que não tem para onde ir, não tem o que fazer, a gente precisa cuidar dessas pessoas, mas a gente precisa de alguém para cuidar de nós. Sabe o que o seu irmão fez? Ele veio de Mogi Guaçu para cá na minha casa para ouvir a nossa história pessoalmente, para ver o que a gente estava passando. E para mim isso eu já me apaixonei, né? Que eu falei, gente, quem que faz isso? Viajar 3 horas por causa de uma história, por causa de 10 pessoas, ele tem 1000 na igreja dele. Que diferença faz 10 pessoas? E ele veio. E ele falou assim, vocês precisam passar pelo reencontro. E fomos nós pro reencontro. Ele falou, vocês vão fazer parte do meu discipulado agora. E estamos nós lá no discipulado do apóstolo André. E eu falei, a gente precisa de placa, apóstolo. Nós não temos placa. Ele falou, vocês esperam um pouquinho. Eu vou orar primeiro, vou conversar com a minha diretoria. Aí eu vejo o que eu faço com vocês. Isso foi mês de agosto. Ele deixou a gente de castigo, ó, agosto, setembro, outubro. No finalzinho de outubro, ele falou, vocês podem pôr a placa da GEPAM em São Manuel, vocês são da GEPAM. Aí pra gente foi uma alegria, né? Porque a gente tinha uma placa e a gente ainda não tinha título de pastor, não éramos consagrados pastores. Aí no mês de dezembro teve um fruto fiel. Aí o apóstolo falou assim, vocês vão vir pro fruto fiel? Eu falei, lógico, mas vamos pro fruto fiel. Estamos aí já. E nós fomos para o Fruto Fiel em dezembro. Já fazia 1 ano que nós estávamos cuidando das pessoas, sem título de pastor. A gente ali naquele desespero para cuidar de pessoas, buscando um pastor para cuidar da gente. Achamos o apóstolo. Já estávamos com o apóstolo fazia uns 4 meses. E naquele Fruto Fiel ele falou, eu vou reconhecer hoje vocês como pastores. E até hoje nós estamos aí cuidando das pessoas. Até hoje nós estamos aí cuidando da GEPAM São Manuel. Começamos desse jeito, com 10 pessoas no fundo de uma garagem. Hoje nós já estamos cuidando de mais de 40 pessoas. Já estamos aí com uma igreja bem consolidada, uma igreja que anda com as próprias pernas. Não dependemos de nada, de ninguém, financeiramente, só espiritualmente, né, que a gente busca essa cobertura espiritual. E nós estamos aí cumprindo o propósito que Deus colocou no meu coração. E aquela menina de 15, 16, 17 anos que falava, Deus, eu quero casar com um pastor. Deus providenciou um pastor. Eu não casei com um pastor, eu casei com o desviado, né? Mas Deus sabe o propósito que ele tem. E cada vez que eu vejo isso, eu falo, olha o propósito de Deus. Eu orei e Deus me respondeu. Não foi da forma que eu queria, nem da forma que eu imaginava. Mas o propósito de Deus se cumpriu. E glórias a Deus por isso. O Senhor, ele faz abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, né? E ele vai nos forjando. Eu vejo a sua história, né? Uma história assim de superação, de perseverança, de muita firmeza naquilo que você queria, qual era o teu alvo, e o Senhor coloca anjos na nossa vida, né? Colocou o teu pai para te dar um destino. Você não tinha um pai espiritual, uma liderança suficiente ali, mas o lugar nunca fica vazio. Sempre Deus vai providenciar alguém para ser sacerdote sobre a nossa vida.
E no caso foi teu pai. Mas só que você perseverou. Eu também passei por algumas dificuldades no meu casamento. E aí eu costumo relatar da seguinte forma. Na época, a dificuldade foi tão grande. Eu namorei 6 anos antes de casar. Então eu tinha certeza absoluta de quem era a pessoa que eu estava casando. O gênero era difícil. E eu tinha certeza que eu ia dar conta com o pé nas costas. Mas depois vem filho, tudo, e a gente vai vendo que o que era tão romântico, né? Com tantas flores, começa a aparecer os espinhos, a gente começa a ficar cansada. E eu queria ir embora, e eu arrumei a mala. Eu nunca fui embora de casa, e nem Luiz, mas eu arrumei a mala na minha cabeça várias vezes para ir embora. E eu tinha certeza de que era ele o meu marido, porque mesmo eu não conhecendo Jesus como eu conheço hoje, eu passei uma madrugada inteira falando com Deus na beira da cama para saber se era ele mesmo que eu ia casar ou não. E quando o negócio ficou difícil na família, que a minha mala estava prontinha na minha cabeça, que eu ia embora mesmo, surgiu um amor tão grande, não pelo homem, Luiz Fernando, não pelo meu marido, mas uma paixão pela minha família. E aí procurei na Bíblia, né? Falei, Deus, se o Senhor realmente tem propósito nisso, o que eu vou fazer? Porque na época também eu não tinha um discipulador que eu pudesse me abrir, que eu pudesse falar. Eu tinha o ombro da minha mãe, eu tinha algumas poucas pessoas que eu podia me abrir, que tinha maturidade, mas dava o consolo a nível humano, né? Não podiam fazer nada. E aí eu fui abrir minha Bíblia e o Senhor falou assim, está lá em Coríntios, capítulo 7, se não me engano, verso 11, que ele diz assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher santa, ela santifica o seu marido e os seus filhos. Então eu vi que a solução estava em mim. E eu é que tinha que permanecer firme. E a paixão pela família foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não olhei mais o homem que eu via com deficiências, eu não olhei mais as minhas limitações, que eu estava cansada, nem a minha razão. Eu não quis mais olhar para a minha razão. Eu só quis o foco. O meu foco é a minha família unida, eu vou perseverar. E aí eu comecei a buscar um marido pastor. Eu quero marido pastor. Eu quero marido pastor. E tudo que eu falava, eu quero marido pastor. Só que não tinha por onde. Não tinha a menor chance. Meu marido nessa época já estava convertido, mas não existia uma chance dele ser um pastor. E aí comecei a ungir. O Senhor me mostrou ele num altar, ministrando com uma camisa branca, uma gravata vermelha e um terno preto. Juntei tanta economia, mas tanto. E o que eu fiz? Eu consegui comprar um terno preto, uma gravata vermelha e uma camisa branca. E eu ungia aquilo, eu ungia quase todos os dias, eu orava e falava, aqui está meu marido pastor. Eu via aquele marido pastor e eu comecei a me apaixonar pelo marido pastor. E aí entrava dentro de casa um outro homem, que era o meu marido real. Não tem problema, daqui a pouco eu vou ter o meu marido pastor, tá tudo certo. E a paixão pela família, e eu queria, fazer às vezes. Foi uma época difícil, eu me senti sobrecarregada, eu me senti meio que desamparada, mas o Senhor colocava pessoas ali que acabavam trazendo tantas palavras para respaldar esse meu sentimento, dizer isso, não para, prossegue. Foi aí, né, que veio o encontro com Deus também, que marcou demais, marcou muito. Logo depois do encontro com Deus, nós tivemos um pastor que nos acompanhou de uma maneira muito próxima, que não era ainda visão celular, mas ele fez o papel de um discipulador na nossa vida. Eu quero até honrá-lo falando o nome dele, né, que é o pastor Jefferson. Então, ele vinha muito na nossa casa, a gente jantava muito junto, ele conversava muito com o Luiz.
A esposa dele também, a pastora Valquíria, um amor de pessoa. Então, nisso nós fomos crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, e a vida familiar foi endireitando de um tanto, que hoje, às vezes, né, eu ouço pessoas falando, eu vou desistir do meu casamento. E eu imagino que você também ouça, eu vou desistir do meu casamento. Aí não deu, cansei, né? O mundo fala assim, o mundo fala, para você esquecer um amor só arrumando um outro, né? É verdade. Resolve assim. Resolve, né? Que é outro problema tão maior. Misericórdia, é trocar de problema, trocar de esposa, trocar de marido, é trocar de problema. Se for para ficar sozinho, ainda vai. Um problema novo, porque o outro vai continuar sendo um problema. E é o que seu pai falou, quem que ia amar suas filhas como seu marido? Sim. Né? O marido pode não estar sendo um bom marido, mas com certeza melhor pai do que ele para o filho não vai existir. É verdade. Porque, né? Então, eu vivi essa fase. Os conselhos do mundo eram, larga-se, arruma outro. Mas sempre ali na palavra do Senhor, o único respaldo que eu tinha era: ame a sua família, honre essa aliança. E o negócio foi indo de uma maneira tão intensa e linda, que a nossa família tem dado muito certo e muito fruto, né? Através do nosso casamento, a gente pode dar o testemunho e ensinar o caminho para vencer as dificuldades, né? As diferenças, desavenças, e vai ficando cada vez melhor, mais fácil alinhar, ajustar, né? Você estava falando que gosta de fazer combinados. Isso é maravilhoso. Tudo que é combinado não é caro. Vamos negociar isso aí. Aqui é tudo negociado. Tudo negociado. Quando eu aprendi a falar, porque a gente tem a ideia de que o outro já sabe o que a gente está pensando. Sim. E aí, muitas vezes, o outro não tem a menor ideia do que nós estamos pensando ou querendo, porque ele tem a ótica dele, né? Então, quando a gente se expressa de uma forma adequada, tudo fica mais fácil. Quando eu aprendi a falar, a conversar com meu marido mesmo sobre as dificuldades, até nós fizemos um acordo também, aqui também é tudo de combinar. Eu falei que eu precisava de um amigo homem. Eu falei, eu preciso de um amigo, de um homem para me ouvir. E ninguém melhor do que você. Eu falei, então eu preciso que você seja o meu melhor amigo. Porém, se você for ser o meu melhor amigo, sendo meu marido, não vai dar certo. Dá para a gente combinar de quando eu precisar falar com o amigo, o marido sai de cena? Ele falou, bom, só numa condição. Se você puder ser a minha melhor amiga também. Quando eu for falar com a minha melhor amiga, a esposa sai de cena. E, menina, tem dado certo? Nós estamos nisso, ó, faz um tempo já nesse combinado. Tem vezes que, como amiga, eu ouço cada bafão, porque ele não gostou do que a esposa fez. Mas a gente vai levando, vai se equilibrando, né? E tem dado muito certo. É isso. É igual hoje, nós estávamos batendo papo, eu e você. Sim. E aí você falou assim, eu não sou contra o divórcio, mas eu sou a favor do casamento certo. Sim, exatamente. Eu achei uma frase brilhante. E é fantástico. Isso para mim foi uma revelação também, né? Porque eu falei, mas por que acontece tanto divórcio? E por que as pessoas nos julgam tanto quando a gente fala que é contra o divórcio? Porque as pessoas não aproveitam o namoro para se conhecer, as pessoas enfiam o pé pelas mãos, o cara já é ciumento, já pega ela pro braço, já dá uns empurrão no namoro e ela acha que vai casar e não vai apanhar. Aí depois que casa e apanha, eu vou largar porque me bateu. Viu? No namoro ele já estava dando sinal de que ele não era uma boa pessoa e mesmo assim casou. Então eu sou a favor
disso, tanto que eu tive muito esse cuidado de orar, Deus, é esse mesmo, Deus, é esse que é para mim casar, mesmo morrendo de medo, né? Qual era o meu medo? Meu medo era que ele não me deixasse ir para a igreja, e eu, meu Deus, é esse mesmo, ele não vai me impedir de ir na igreja. Essa era a minha única e maior preocupação. Então, eu tenho certeza que, apesar de eu não ter tido um namoro tão santo da forma como deveria ser, eu aproveitei o namoro para orar, pelo menos, para ver se era da vontade de Deus esse casamento ou não. E quando o meu casamento passou por problemas, né, tem um versículo que nunca sai da minha mente, na verdade, que é o ensinamento de Jesus Cristo, quando os fariseus perguntam para ele a respeito do casamento. Porque quando a gente começa a falar sobre casamento, as pessoas acham que a gente tá louca, né? Quando a gente fala que não pode divorciar, as pessoas falam, você tá louca, viu? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos voltar para a palavra? O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a palavra de Deus, o que Jesus falou a respeito do casamento? E quando Jesus foi questionado a respeito do casamento, eles falaram assim, mestre, é lícito um homem deixar a sua mulher? E Jesus responde, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Jesus nos leva de volta ao princípio. Ele nos leva de volta onde tudo começou. Criou Deus, o homem e a mulher. E deu para eles uma ordem. Deixará o pai e a mãe. E se unirão em uma só carne. Como que pode uma só carne se separar? Se Deus uniu e fez uma só carne, então homem nenhum pode separar o que Deus uniu. E os fariseus, eles continuam ainda, né? Mas então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio? E Jesus falou, Moisés mandou vocês darem uma carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então Jesus falou, Moisés só permitiu o divórcio porque vocês têm o coração duro. Mas eu digo para vocês que se vocês se divorciarem por qualquer motivo que não seja um escândalo sexual, vocês estão cometendo adultério. E aquilo para mim ficava, meu Deus, eu não posso então divorciar, né? Não posso separar, tem que continuar, porque foi Jesus que falou, é a palavra, e agora, né? E Jesus falou, sempre nos levando ao princípio. Jesus fala, vocês têm o coração duro, por isso Moisés permitiu. Mas no princípio não foi esse o plano de Deus. No princípio, o plano de Deus para vocês foi a família. Então, eu sempre busquei voltar para esse princípio, né? E essa história que eu falei está em Mateus 19, do 3 ao 10, está aí essa história, que para mim é uma base, porque é o princípio. Deus criou o homem e a mulher e falou para que se unam e se tornem uma só carne e vivam e não endureçam o coração, porque muitos problemas que acontecem no casamento é porque a gente endurece o coração. Como a gente falou, né? A gente acha que a gente é boa demais e que o problema está no outro. Isso é um coração duro, endurecido pelo orgulho, endurecido pela arrogância. E quando a gente endurece o coração, a gente cria muitos problemas. Mas quando a gente tem um coração tratável, manso, amigável, todos os problemas eles vão sendo resolvidos. Não que eles vão sendo empurrados, né? Mas os problemas eles vão sendo resolvidos. Então essa palavra de Deus para mim foi algo que sempre me manteve firme. Eu sempre tive muito medo de desagradar a Deus, como eu falei, desde a minha conversão, que eu queria relacionamento com Deus. Para mim era um confronto eu querer me divorciar se eu queria agradar a Deus. Como que eu vou me divorciar? Que eu sei que se eu divorciar, eu não vou estar agradando o coração de Deus. Então eu não queria desagradar a Deus, eu queria fazer a vontade de Deus. E como que a gente sabe a vontade de Deus? A gente sabe a vontade de Deus quando a gente vai para a Bíblia. E em Mateus 24:35 fala, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então não adianta, pode modernizar a sociedade, pode carro voar, pode homem morar na lua, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo a palavra de Deus, ela vai continuar sendo norte para a nossa vida, ela vai continuar sendo a nossa base, a nossa estrutura. E só para finalizar falando sobre os meus pais, logo que eu casei com 18 anos, a minha mãe se converteu e ela foi ali para mim uma base de apoio, né? Eu fiquei 6 anos lutando sozinha e quando eu casei,
exatamente 2 meses depois que eu estava casada, já com 18 anos, a minha mãe se converteu, porque eu fiquei doente, muito doente, fiquei internada, e eu lembro até hoje, numa cama de hospital, eu pregando para minha mãe sobre o amor de Jesus e falando sobre a história de Jó, e naquele dia minha mãe se converteu. E pouco tempo depois disso, meu irmão se converteu, a minha irmã se converteu, e hoje já faz alguns anos que o meu pai também se converteu e é batizado. O meu pai e a minha mãe, eles são da Quadrangular, são da igreja que eu me converti, hoje eles são de lá, mas para mim isso é uma alegria tremenda de saber que as minhas orações foram ouvidas e o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Aquele pai que ficava bravo com aquela menininha que ia para a igreja, meio marrentinha, enfrentando tudo e todos. E hoje, toda vez que a gente se reúne para falar sobre Deus, meu pai olha para mim e fala: tudo começou por causa da Daiane. Tudo começou porque aquela menina se converteu. Tudo começou ali. Então eu vejo como Deus me usou para ganhar toda a minha família, como Deus me usou para restaurar a minha família, meu casamento, e como Deus me usa hoje para alcançar tantas pessoas. E isso para mim não tem palavras. Você poder ser usada por Deus, não tem palavras. Você vê que Deus tem transformado a vida das pessoas através da sua vida. Só que hoje eu me sinto muito, mas muito mais feliz, porque eu já passei por um tempo onde eu lutava sozinha. Eu não tinha um pastor, eu não tinha um discipulador, eu não tinha nada. E hoje eu tenho para escolher, porque hoje eu tenho a pastora Adriana como minha discipuladora. Eu sei que se eu precisar do apóstolo, da apóstola, eu também posso contar com eles. Eu sei que se eu precisar de algum outro pastor da cobertura para me ajudar, eu sei que também posso contar com eles. Então essa carência de um pai espiritual, de uma autoridade espiritual, hoje eu já não tenho mais. Hoje eu tenho com quem contar, hoje eu tenho pessoas para me apoiar, hoje eu tenho pessoas para caminhar comigo, hoje eu tenho com quem conversar, com quem desabafar, hoje eu tenho conselhos de Deus para ouvir. Então hoje isso eu estou vivendo o melhor de Deus. A gente se sente forte, né? Tendo alguém que está conosco, né, no caminho. É maravilhoso. Alguém que a gente possa ir abrir o coração sem receio. O que vai pensar de mim? E o que essa pessoa vai falar? Será que eu vou poder, né, colocar em prática? É maravilhoso. Deus é bom. A visão celular funciona. O discipulado é maravilhoso. E ter o Senhor, né, como Pai, não tem preço, né? É lindo. Nossa, a hora já passou de um tanto, né? E nós falamos tanta coisa, e eu sei que você tem muito mais coisa para poder testemunhar como exemplo de vida. Você é guerreira, destemida, uma mulher inteligente, uma mulher moderna, trabalha fora, mas tem os seus afazeres em casa, tem a sua independência financeira, mas é uma com seu marido. Eu sei que você tem tanta coisa para falar, que eu gostaria que a gente pudesse marcar um outro dia para continuar numa outra pauta. Topa? O pastor acabou de ficar, tá apontando aqui para mim esse caderno aí. Já foi o caderno. Mas nós vamos marcar um outro dia. As meninas aqui estão ouvindo, estão assistindo, né? Depois você vai lá para o Facebook para poder olhar. Elas estão maravilhadas com tudo que você falou, com a sua história de vida, com a sua força, um modelo, né? Então, isso tudo é muito bom. E eu imagino que muitas outras mulheres vão assistir isso, porque fica gravado. E famílias vão ser edificadas. Eu tenho certeza que ministérios, pastoras que estão começando, que estão meio perdidinhas aí, vão se apoiar no teu exemplo, e tudo vai dar muito certo, em nome do Senhor Jesus. Essas são as suas sementes espalhadas. Eu sei que você vai colher muitos frutos. Então, vamos orar por essas mulheres? Orar. Mulheres, você que ouviu, que está assistindo, eu sei que o Senhor te tocou em muitas áreas, e talvez você estivesse até aqui buscando uma resposta de como agir, de como fazer. Eu creio que o Senhor te mostrou o caminho. Então, apresente seu problema ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos para orarmos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, diante deste testemunho de vida, Pai, tão tremendo, dessa garra, dessa
força, Deus, dessa fibra mostrada através da tua filha, a pastora Dayana. Isso é um modelo para nós, ó Deus, que possamos realmente nos espelhar, nos apoiarmos, Pai, nas palavras que a tua filha contou, que possamos ser indesistíveis, persistentes, persistir no alvo até que ele seja alcançado. Pai, que venhamos a ser mulheres que edificam o lar, mulheres santas que santificam a vida do marido, a vida dos filhos, que possamos, sim, Deus, ser boas administradoras dos lares. Pai, todas nós que temos um chamado, um ministério, sabemos, Deus, que o ministério não é só da esposa ou só do marido, eles se completam para que juntos possam, sim, ser modelo para famílias, assim como o Senhor agiu na vida da pastora Dayana, do pastor Gustavo, das suas filhas, que o Senhor venha agir em outros casais que estão à frente de ministérios, que sejam modelo, que se apoiem no Senhor e que possam encontrar discipuladores hábeis, sábios, amorosos e corajosos, Pai, para continuarem esta obra tão linda. Que o Senhor os abençoe a todos que estão aqui ligados conosco e que possam provar dessa novidade de vida, desse prazer, Senhor, realmente de viver a vida abundante que o Senhor concede. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, minha linda. Amém, glória a Deus. Eu andei dando espiadinha aqui, que eu tô com o Face aberto, né? O pastor tá com o Face dele aberto, andei dando umas espiadinhas nos comentários. Todos muito carinhosos, depois eu vou ler com mais calma ali. Mas um grande beijo a todas as mulheres que nos acompanharam, que tiveram paciência aí de ouvir. E que eu tenho certeza que foram edificadas também pela palavra que é de Deus, pela obra que Deus fez na minha vida. Eu falo, não sou eu que edifico as pessoas, né? Mas Deus usa a minha história para edificar as pessoas, e isso para mim é um presente. Então que Deus continue abençoando e edificando, e estamos juntas, pastoras, daqui até a eternidade. Amém! Que linda! Muito obrigada! Um beijo para você, Deus abençoe, beijo na barriga, beijo nas meninas, no pastor. Mulheres, um beijo para vocês. Amanhã temos outro, cá entre nós. Beijão, graça e paz. Tchau.